Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Todo mundo encolhido no frio aí? O povo tava lá pegando sol lá fora para se esquentar. Eu não sei o que vocês acham que isso é frio, né? Para mim, frio tem que nevar e tem que congelar, beleza? Né? Esse é frio para mim. Não, brincadeira, eu sinto frio também. Mas eu morei 2 anos na Serra de Santa Catarina. Às vezes eu conto um pouco a história pro pessoal, né? Minha esposa fugiu de lá. Ela queria ir embora da Serra de Santa Catarina a qualquer custo. Tinha dia que a máxima era 10. Era uma coisa maravilhosa, assim. -5, -6. Às vezes eu deixava meu carro estacionado na rua, de manhã para você sair, tinha que ir lá esquentar uma água, jogar no vidro, tirar o gelinho de cima, assim. Era bom demais, né, amor? Maravilhoso, né? Não, não era? Não era. Mas tá bom. Vamos lá. Hoje é a última aula. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um modelo de governo da nossa igreja. Nós vamos explicar um pouco a vocês, vamos ler alguns textos bíblicos e eu quero também fazer algumas sugestões de leitura diante disso. Até quero começar pelas sugestões de leitura. Nossa igreja segue muito, né, o princípio batista de um governo de congregacionalismo, porém com presbíteros. Nós temos um governo congregacional que são liderados por presbíteros. Hoje há um grupo de pastores nos Estados Unidos que tem o que a gente chama de 9 marcas, né? É um ministério hoje que iniciou-se com Mark Dever e eles tratam muito dessa eclesiologia batista. Esse livro aqui talvez é o principal deles, né? 9 marcas da igreja cristã. Diante disso, nós vamos encontrar vários outros livros que vão tratar de cada marca. Então vocês vão perceber que, em certa medida, a nossa igreja local aqui em Belo Horizonte consome e é muito edificada por esse Ministério 9 Marcas. Um dos livros que eu aconselho, vocês podem aqui ver os outros, mas um que eu aconselho muitas pessoas a lerem, tem 2, mas um sumiu da minha sala, alguém deve ter pegado emprestado e não devolveu, brincadeira, mas daqui a pouco aparece. Mas é Entendendo a Liderança da Igreja e Entendendo a Autoridade da Congregação. Grande parte desse Ministério 9 Marcas, ele busca o quê? Ele busca redescobrir a eclesiologia batista, que um pouco desapareceu ao longo da nossa história, e talvez vocês vão perceber isso um pouquinho nas aulas. Eles têm um livrinho para cada marca separado, e há outros pontos juntos, é bem legal. Livros bem objetivos, direto. Você quer ler, quero ler especificamente sobre presbitério, quero ler especificamente sobre diaconato. O livro vai tratar ali em 100 páginas, dá para ler bem brevemente e aprender. Eu uso muito eles nas aulas que vocês estão tendo aqui, na EBD, na nossa escola dominical também, a gente tem usado esses materiais e a gente tem eles como referência, uma boa referência, não só usado só por nós, mas dar um exemplo para vocês. Hoje, o seminário que eu faço lá, o Martin Busser, nós temos uma matéria de eclesiologia, onde cada semestre, né, eu sou obrigado, por exemplo, a ler 2 ou 3 livros desta série, para que ao longo do seminário completo, né, até para o seminário Martin Busser, a referência em eclesiologia é o Ministério 9 Marcas, dá para vocês terem uma ideia. Isso influencia não apenas a nossa igreja local, mas grande parte das igrejas reformadas batistas, tanto no Brasil e nos Estados Unidos, são influenciados e leem, consomem o Ministério do 9 Marcas, beleza? Fica a dica aí para vocês, gastem dinheiro em livros que não é desperdício, amém? Vamos ler um texto? Vamos ler Mateus 18. Mateus 18, verso 15. Mateus 18, 15 diz assim para nós: Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja.
E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos o teu conselho e a tua sabedoria sobre nós essa manhã, nesta última aula da nossa escola de membros, que o Senhor possa nos conduzir, o Senhor possa tratar-nos nosso coração, nos ajudando a amar e entender ainda mais a tua igreja. Fala, Senhor, a nós e nos ajuda. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Esse texto de Mateus é falado diretamente pelo próprio Cristo, onde ele está falando sobre disciplina eclesiástica, onde ele está falando sobre um elemento da vida cotidiana da igreja que deve ser realizado de uma forma. Jesus, por exemplo, traz uma progressão dessa forma. Se um irmão tiver algo contra você, vai e o procure pessoalmente. Se ele não ouvir, e aí Jesus volta em Deuteronômio 19, usando um princípio veterotestamentário, que era um princípio de testemunhas. Vá, chame alguém, um irmão, 2, 3 testemunhas e converse com ele. Se ele não ouvir, apresente o caso à igreja. E a igreja, que Jesus aqui obviamente está falando, é a igreja local. É o lugar onde que aquelas pessoas congregam. Aqui não tinha sentido, por exemplo, Jesus falar sobre a igreja global de Cristo ou a sede da denominação, porque isso não existia no primeiro século. Era o grupo de pessoas localmente que se reuniam. E então essas pessoas reunidas tinham uma autoridade, tinham um poder, vamos exercer assim, tinham um domínio sobre algo. E Jesus completa dizendo, de forma muito clara e sucinta, sobre tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. E aí nós temos um outro texto muito clássico, a qual, por exemplo, é o texto que fundamenta a doutrina dos católicos, dentro da sua forma de liderança, e que nós, protestantes, entendemos e interpretamos ele de forma distinta, que está em Mateus 16. Quando Jesus pergunta, por exemplo, para Pedro, Pedro, quem as pessoas... Pergunta para os discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos vão responder, olha, um dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, e Jesus pergunta especificamente a eles, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, de forma muito objetiva. E olha o que Jesus responde, pois a Pedro e, obviamente, junto aos discípulos que estavam reunidos, porque não está só Pedro. Capítulo 16, verso 17. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Presta atenção nesse texto. Jesus chama os discípulos e pergunta aos discípulos algo. Jesus gostaria de ouvir deles uma confissão. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta e responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus pede uma confissão e Pedro dá uma confissão. E Jesus fala, olha, bendito é você, isso não foi revelado por carne, mas pelo meu Pai. Sobre você, Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Dentro do catolicismo romano, a interpretação que se tem é o quê? Que Pedro é o fundamento da edificação da igreja. Pedro é o fundamento, sendo então os outros papas posteriores que substituem a Pedro, sendo este
fundamento. Mas uma leitura bem básica e simples do texto. Jesus fala, tu é Pedro, e sobre esta pedra. Qual é a pedra que é fundamental? É a confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Pedro, em sua epístola, vai dizer que Jesus é a pedra fundamental. Paulo vai dizer que Jesus é a pedra fundamental. E mais outro texto bíblico também vai afirmar isso. Ou seja, Jesus é a pedra pelo qual é edificado a igreja, e não Pedro. Aliás, Pedro, no grego, de Petras, fala de uma lasca, de um fragmento de pedra. A palavra Pedro remete-se a isso, não como uma pedra fundamental. Portanto, de forma clara, na minha interpretação e de muitos, a interpretação católica está equivocada sobre isso. E toda a continuidade dessa esfera de liderança do catolicismo está equivocada. Qual é a pedra fundamental? O próprio Cristo. E o que vocês ligarem na terra sobre este fundamento e o que vocês desligarem na terra sobre este fundamento será ligado ou desligado nos céus. Ou seja, a igreja tem uma autoridade. Há uma autoridade de ligar e desligar, de receber pessoas e de excluir pessoas, de formar uma autoridade sobre o fundamento dos apóstolos e a confissão. Quem é Jesus? Ok? Isso deveria o quê? Isso deveria nortear e permear a forma com que a igreja deve liderar sobre isso. Como igreja, nós cremos num governo congregacional, liderado por presbíteros. Quando as pessoas pensam no governo congregacional, elas temem, por exemplo, que talvez a liderança pode recair na mão de pessoas que não têm conhecimento, que não têm sabedoria. Mas o governo congregacional, liderado por presbíteros, permite que líderes não simplesmente imponham a sua vontade sobre as pessoas, dominem as pessoas, mas que liderem e conduzam as pessoas, e as pessoas são participantes disso. O programa, por exemplo, de discipulado de Cristo para com os seus líderes era um programa sempre formativo. Aqueles homens deveriam formar, capacitar e ajudar outras pessoas a tomarem decisão. Uma igreja que dá toda a autoridade aos seus líderes e os membros não participam de decisões da vida comum da igreja, isso com o tempo destrói a própria cultura de discipulado e crescimento. As pessoas começam a abandonar a autoridade que foi dada pelo próprio Deus a elas, os membros se tornam menos responsáveis por isso, e gradualmente as pessoas, a membresia, caminham para uma passividade e não mais participação da sua própria existência na comunidade de fé e na vida que elas deveriam ter. E como um reflexo, isso é muito comum nos nossos dias. Hoje, grande parte da membresia das igrejas são passivas. Elas não vivenciam. Elas são dominadas, levadas pelos seus líderes, pelas pessoas que estão ali, mas muitos não participam da vida comum e diária. E isso deixa a igreja menos protegida, porque é uma responsabilidade de todos. A todos nós foi dado a responsabilidade de cuidar da confissão, de cuidar do evangelho. Pastores que cerceiam a autoridade da congregação, eles podem cair no estigma de o quê? É mais fácil liderar assim. E eu já ouvi isso muito claramente, de pastores que, para de alguma forma facilitarem o seu trabalho, eles não compartilham, e a igreja não partilha das decisões e das tomadas de rumos. Parece ser mais fácil, mas em uma medida nós fazemos o quê? Nós tolimos abruptamente a participação que aquelas próprias pessoas deveriam
ter diante disso. Ou seja, líderes que retiram a obrigação da membresia em sua responsabilidade, pelo qual o próprio Senhor deu em exercício a membresia, esses líderes tiram a própria liberdade da igreja diante disso. E isso, por vezes, na prática, transparece como? Às vezes nós estamos lá na igreja local e de repente ela começa a tomar rumos estranhos, começa a ter formas, doutrinas estranhas, começam a usar, por exemplo, recurso da igreja de forma talvez indevida ou não, que atenda ao evangelho e as medidas. E a gente se pega ao longo do tempo em uma esfera pensando assim, poxa, como que está assim? Por que que está assim? E a igreja não tem nenhuma participação e não consegue de nenhuma forma mudar o rumo disso. Por quê? Porque foi retirado da congregação a sua autoridade de participação do corpo de Cristo. Todo membro, inclusive vocês que estão iniciando aqui, todo membro, todo povo de Deus deve conhecer suficientemente o evangelho para defendê-lo. Em grande medida, a congregação existe para defender a confissão. Tu és Pedro. Tu és Pedro, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para defendermos o que é o evangelho e sustentarmos o evangelho em toda a existência da igreja. Mas se a membresia perde esta possibilidade, ela então ela afasta de si. E o evangelho, por vezes, é diluído. O congregacionalismo liderado por presbíteros é fundamentalmente sobre viver e guardar o evangelho. Vocês, como membros, ao entrarem em essa comunidade local, vocês têm uma responsabilidade: guardar o evangelho. Lembra quando Deus estabeleceu a criação e deu a Adão algumas prerrogativas? Entre elas, Adão deveria guardar e cultivar a boa criação que o Senhor havia feito. Em certa medida, nós temos uma responsabilidade de guardar e cultivar a palavra de Deus, a criação de Deus, e como o Senhor redime, restaura e restabelece o seu povo. Na medida que Adão abriu mão da sua responsabilidade e não estava atento, por exemplo, à tentação da serpente sobre sua esposa, a vida que Deus havia designado foi destruída diante daquilo. E da mesma forma da igreja, quando nós abrimos mão da nossa própria responsabilidade, do trabalho que o Senhor nos concedeu de guardar e cultivar aquilo que o Senhor estabeleceu diante de nós, nós também deixamos isso nas mãos do inimigo. E como isso acontece? Que autoridade Jesus dá a cada congregação? Jesus dá a autoridade a cada congregação local essas chaves que nós lemos aqui no texto bíblico. Eu lhe dou as chaves. Ou seja, uma igreja local, ela tem uma autoridade dada pelo próprio Deus. Por exemplo, na questão da disciplina. Deixar que um subgrupo de pessoas tomem decisões e excluam vira essa caixa um pouquinho pro lado. É isso aí. E excluam, por exemplo, membros da igreja, sem que a própria igreja participe, isso é nós ferirmos o princípio que o próprio Jesus estabeleceu da progressão dos fatos. Vá você sozinho, leve outra pessoa, e se não ouvirem, apresente o caso à igreja, e a igreja tome esta decisão. Portanto, uma liderança que restringe essa observância dos fatos estabelecidos por Jesus, ela corta pelo meio a própria progressão disso. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, quando ele está tratando sobre a disciplina eclesiástica, é interessante que ele fala em 2 Coríntios 2,6, a punição que lhe foi imposta pela
maioria é suficiente. Você lembra o caso em Corinto? Você tinha uma pessoa que estava se relacionando com a esposa do seu pai, ou padrasto, e Paulo chama uma disciplina na igreja, e essa disciplina é exercida pela própria comunidade. E o texto bíblico nos fala que houve uma maioria que impôs sobre aquela pessoa essa disciplina. Ou seja, a igreja participou. Quando nós olhamos o Novo Testamento, em nenhum momento do Novo Testamento há uma exclusão de membros que parte dos próprios presbíteros ou pastores, parte dos apóstolos. Os apóstolos tinham autoridade para isso. Mas os presbíteros, os pastores, não. Pois essa autoridade das chaves era dada a quem? Dado à própria igreja. A igreja tem autoridade porque Jesus lhe concedeu. Não um papa, não um rei, não uma autoridade civil, mas o próprio Jesus estabeleceu isso à igreja. E quando essa autoridade é removida das mãos da igreja, alguns ministérios podem continuar funcionando. Mas a prática da existência cristã está, de alguma forma, maculada. A gente pode olhar e, cara, a igreja pode continuar tendo culto, pode continuar tendo palavra, pode continuar algumas coisas acontecendo, mas na essência, a prática, a parte que convém à própria igreja a lidar com algumas circunstâncias é retirada. E o povo se torna passivo. O que significa dizer que as igrejas possuem esta autoridade das chaves para ligar e desligar? De forma muito simples. Qual é a nossa função para ligar e desligar? É ouvir, é perceber, é lidar com um irmão e ver se aquela pessoa, a sua confissão é correta ou não. Por exemplo, todos vocês vão passar por uma entrevista de membros antes de serem conduzidos diante da igreja para aprovação. Qual é o fim primordial da entrevista de membros? É sabermos se vocês são cristãos ou não, se vocês conhecem o evangelho ou não. Se vocês confessam verdadeiramente quem é Cristo ou não. Então nós trazemos vocês até diante da igreja, já passando por essa fase em que os presbíteros averiguaram a confissão de vocês, e a igreja então vai sim reconhecê-los como cristãos ou não. Nós não criamos o evangelho. A igreja não cria o evangelho. Deus cria o evangelho. Assim como um juiz não cria as leis, mas ele as interpreta e bate um martelo, dizendo culpado ou inocente. Da mesma forma, a congregação não cria o que é o evangelho. Não estabelece novas normas e regras para que as pessoas possam ser membros ou não. Não, ela não faz isso. Mas ela, debaixo de uma autoridade, de uma constituição divina, ela ouve a confissão do confessor e ela bate um martelo como um juiz, dizendo: este é um membro, crê no Senhor Jesus Cristo ou não. A igreja precisa fazer isso. A igreja precisa entender que a entrada do povo ao corpo de Cristo passa por uma confissão, passa por crer, passa por demonstrar publicamente que ele crê em Jesus Cristo. Por isso que o batismo, por exemplo, dentro de uma igreja credo-batista, está na iniciação, no ponto de partida da pessoa adentrar a membresia. Porque por meio do batismo ele vai externalizar oficialmente que ele crê em Jesus Cristo e que ele se identifica com Cristo diante disso. O batismo é o nosso ato inicial e a ceia é o ato contínuo, onde continuamente nós confessamos, nós preservamos e nós demonstramos isso. Isso deve ficar muito claro para nós. Portanto, o que é uma membresia da igreja? Hoje vocês estão aqui nessa última aula. Qual é esse fator principal de ser membro?
A membresia é um grupo de pessoas que formam uma aliança pela qual eles confirmam a profissão de fé uns dos outros e demonstram isso através do exercício dos sacramentos, do batismo e da ceia, para que esses crentes reunidos possam testificar, testemunhar e crescer no discipulado com Cristo, uns para com os outros. Ou seja, há uma aliança entre nós. Há um pacto de vida cristã, onde nós externalizamos isso. A autoridade do reino não está no Vaticano, não está na sede de uma denominação, não está sobre um líder mundial diante disso, não está na reunião do presbitério de quinta-feira à noite, mas a autoridade final do reino de Deus aqui na terra está sobre uma congregação de crentes reunidos em nome do Senhor Jesus, que confirmam essas coisas. E, meus irmãos, por que isso é importante? Porque nós somos chamados a isso. Hoje, infelizmente, em um mundo subjetivo e que se esconde das suas responsabilidades, ser cristão em um lugar onde você não participa é o que as pessoas mais desejam. Elas querem ir lá. Alguém determina, alguém faz, alguém fala, eu só sigo a manada. Mas essa não é a responsabilidade da membresia no corpo de Cristo. O povo é chamado para defender o evangelho, crer no evangelho e viver essa forma de membresia onde que cada um realiza a sua função e o corpo de Cristo é edificado. A igreja reunida celebra e exerce essa autoridade olhando sempre os sacramentos, o batismo e a ceia. Quando uma igreja deve exercer a sua autoridade? Nós vamos ver isso um pouco à frente, mas quero falar essas coisas básicas. Na inclusão e na exclusão de membros. Participar porque a gente vê isso biblicamente, que eram feitos dessa forma. Na escolha dos seus líderes. A igreja deve participar na escolha dos seus 2 oficiais bíblicos, diáconos e presbíteros. É parte da igreja. Aliás, um ponto aqui ao lado. É muito ruim para as igrejas que não participam da escolha dos seus líderes. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Os líderes precisam ser escolhidos pela própria igreja. Precisam ser ordenados nesse sentido pela igreja. Esse nepotismo gospel que a gente vê, essa estrutura de liderança por pessoas de influência, cara, isso não encontra fundamentação bíblica. E isso, na maioria das vezes, vai destruindo a própria comunidade por meio disso. Os membros fazem parte da escolha e nas decisões que interferem diretamente na integridade da igreja. O princípio básico deve ser o quê? A igreja é chamada a tomar decisões quando? Quando alguns assuntos afetam significativamente a vida e a existência daquela igreja, que podem até interferir na sua integridade e violar o próprio evangelho de Cristo. Nas nossas assembleias locais, nós não ficaremos aqui discutindo se a cor da parede tem que ser marrom, se tem que ter tapete, se não tem que ter, se a cadeira é de um lado, se a cadeira é do outro. Não é isso. A igreja se reúne para discutir assuntos que são profundos e podem manter a sua existência viável ou pode destituí-la. Por exemplo, na nossa comunidade aqui, quando nós alugamos esse prédio, o presbitério se reuniu, trabalhou, visitou vários lugares e veio até a igreja e nós apresentamos à igreja. Olha, nós temos aqui esse prédio, esse imóvel e esse imóvel. A nossa arrecadação é X por mês. Nós temos a capacidade de pagar tanto por mês, mas a autoridade estava sobre a congregação. Eles decidiram se nós alugaríamos aquele imóvel ou não. Por quê? Porque um líder só pode ser muito emocionado.
Pode ser tomado. Ah, porque Deus me deu um sonho e agora nós vamos vender isso aqui e a gente vai comprar aquela esquina. Muito legal. Muito bacana. Mas se isso não for viável e amanhã ou depois a igreja deixar de existir e o lugar onde deveria ser uma porta aberta para que o evangelho se mantesse vívido e não existe mais, não foi culpa só do líder. Foi culpa de todos nós. Nós devemos tomar decisões que podem manter as portas da igreja aberta ou fechada. Dentro da nossa congregação, a gente tem um valor, por exemplo. Não sei se é 25%, 30%, está lá no nosso regimento. O conselho administrativo, eles podem tomar decisões em produtos, 20%, que chegam a 20% da arrecadação mensal. Acima disso, a igreja precisa tomar a decisão. Por quê? Porque nós podemos, num ato equivocado, gastarmos o recurso que não é do presbitério, mas é da congregação, e podemos levar a igreja à falência. Ou gastarmos com produtos que não fazem maior sentido, que não vão edificar a igreja, que não vão promover o crescimento do evangelho, e a igreja, então, participa disso. Por que, então, temos presbíteros, por exemplo? Porque os presbíteros são bíblicos. Nós encontramos a descrição do presbitério nas igrejas locais. Os presbíteros são escolhidos pela congregação para serem seus representantes e terem autoridade de ensino, de auxílio, de cuidado para com as pessoas. No entanto, os presbíteros não têm esta autoridade final sobre elementos da congregação. Nessas questões, eles precisam se sujeitar à congregação. Por exemplo, na escolha de um novo presbítero, a autoridade não está sobre mim ou somente eu, Isaac e o Diego. Está sobre a congregação. Nós fazemos o quê? Nós indicamos, nós discipulamos, nós cuidamos. O exercício do presbitério é um exercício de liderança, mas não uma liderança como a espada do governo que impõe. Não é uma liderança de comando, é uma liderança de conselho. Nós aconselhamos a igreja a tomar a decisão X ou Y, mas a igreja participa da decisão. Nós não somos o Estado autoritativo. Aliás, isso é parecido, por exemplo, dentro da igreja local, isso é parecido com esses meios. Em certa medida, o Estado também não deveria impor algumas coisas, pois numa democracia o poder está sobre o povo. E obviamente que um governo congregacional não é uma democracia, mas tem essas marcas. Um presbítero não pode forçar, mas ensinar de forma paciente, persistente e piedosa. Os líderes de uma igreja congregacional não constituem um grupo à parte da igreja com uma autoridade, não. Os líderes são membros da igreja, mas que foram ordenados e escolhidos pela igreja para determinadas funções. Quando líderes piedosos, corretos, sustentados na observância das Escrituras, lideram a igreja, tomam boas decisões, influenciam as pessoas, é natural que as pessoas vão acatar a liderança dos seus líderes. Mas em alguns momentos não. E é importante que a igreja tenha a autoridade final, para que se em algum momento a liderança tomar decisões equivocadas, possa haver uma intervenção até sobre os líderes. Por exemplo, dentro do nosso estatuto, há a prerrogativa da destituição dos líderes. Se um pastor, por exemplo, se levantar e amanhã começar a pregar uma coisa totalmente equivocada, distinta e um erro, a igreja tem a autoridade de se reunir e com uma maioria tomar a decisão para destituir aquela pessoa. Porque nós não fazemos igreja só para a nossa geração.
A igreja que nós estamos estabelecendo hoje é a igreja que vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos e para as pessoas lá na frente. Se nós não tivermos dentro da nossa forma de governo meios que possam impedir a impiedade e o erro, o que nós deixaremos para os nossos filhos? Essa deve ser uma pergunta nossa. Dentro disso, quero falar um pouco sobre a responsabilidade dos membros. E aqui a gente encerra. A primeira delas é o quê? Entender que a vida cristã exige nós nos congregar com uma igreja, nós participarmos do culto. A observância do mandamento de adorar ao Senhor, ou seja, não deixe de se reunir como igreja, não é especulativa ou subjetiva. Cara, é um objetivo claro, é um mandamento. Então, o primeiro ministério, por exemplo, de vocês como membros do corpo de Cristo é participar dos cultos. E obviamente que talvez vai ter um momento que você vai viajar, você vai estar a trabalho, você vai estar de férias, não é sobre isso. Mas se ausentar indevidamente por um período e não congregar, cara, isto não é uma atribuição dos membros. Aliás, essa semana eu entrei em contato com umas quase 20 pessoas, mandando mensagem, pessoas que estão distantes. Cara, vou falar isso de coração aberto. É assustador as respostas que as pessoas me dão. Ah, pastor, agora estou envolvido com tal coisa, estou envolvido com isso. Eu falo, cara, não é opcional cultuar para um crente. Ele foi salvo para isso. Sabe, o culto cristão é um mandamento do Senhor. Gostando nós ou não. Sabe, não é porque eu vou ficar 3 meses agora dando um tempo para minha vida, quero... Cara, não. E saibam disso. Né? Se vocês desaparecerem, nós vamos entrar em contato com vocês. Por quê? Porque é parte integral dos membros participarem da vida cristã. Porque vocês foram salvos pelo Senhor a isso. Seja aqui na nossa comunidade, ou se vocês decidirem no futuro estar em outra, seja em outro lugar. Mas se ausentar indevidamente do corpo de Cristo, da reunião pública do corpo de Cristo, é ferir um mandamento bíblico. E isso deve ficar claro para nós. Os membros são responsáveis por preservar o evangelho. E para isso eles precisam conhecê-lo. Para isso eles precisam ter clareza do que é, como Cristo nos salvou, qual é o meio de redenção do Senhor. Os membros têm a responsabilidade de quê? De, com as chaves do reino de Deus, confirmar a profissão de fé das pessoas ou não. E participar de decisões que talvez excluam pessoas da igreja. E deveriam se alegrar com isso. Não se alegrar com a exclusão de alguém, mas se alegrar que isso não é feito às cegas. Ter disciplina diante disso é uma parte integral da igreja. Os membros são chamados a participar disso. Os membros são chamados a auxiliar no discipulado comum uns dos outros, edificando os outros irmãos. Com isso, eu não estou dizendo que todo mundo vai discipular individualmente um irmão ou não, mas participar da vida cristã com o fim da edificação dos santos. É parte disso. Somos chamados a compartilhar o evangelho com os de fora. Somos chamados, como nos diz Hebreus 17, vou até ler para nós. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Na medida que a congregação escolhe os seus líderes e dá aos seus líderes uma autoridade específica, a própria congregação deve entender que, diante do ensino, diante do que aqueles líderes fazem biblicamente, corretamente, seja no ensino ou na exortação, eles são chamados a obedecer. E, por fim, contribuir financeiramente e voluntariamente para a obra do reino de Deus. Entendemos que, como crentes, nós somos responsáveis por manter a obra do reino de Deus. E isso passa pelo exercício que nós devemos ter. Sendo assim, vocês, como membros do corpo de Cristo, têm uma autoridade. Por que que nós somos, às vezes, talvez para alguns,
chatos na entrada da membresia, porque vocês adentram agora uma comunidade onde vocês têm voz, onde talvez vocês vão participar de uma assembleia local e nós vamos tomar decisões juntas e você vai poder falar, dizer, expressar-se diante disso. Mas quem deve participar disso? Quem é crente de verdade. Quem preserva o evangelho. Quem tem um pacto para com a comunidade. Quem entende esta responsabilidade. O modelo congregacional de igreja, ele surge lá na Reforma Protestante. Vai surgir junto lá aos puritanos, aos separatistas ingleses, aonde então há um entendimento, uma clareza de que as igrejas locais tinham sua responsabilidade. A nossa igreja local, ela participa de uma convenção de várias outras igrejas batistas. Mas estas convenções externas, elas não têm autoridade dentro da igreja local de eleger líderes, de excluir pessoas, de tomar decisões que influenciam na existência da nossa denominação. Eu sei que hoje é muito comum grandes impérios, grandes denominações, mas quando uma grande denominação retira a autoridade das igrejas locais, ela retira das mãos da igreja as chaves que o próprio Cristo entregou a cada igreja local. Se vocês lerem, por exemplo, a Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo 21, você vai ver isso deixando muito claro que há uma autoridade às igrejas locais que não é instituída pelo Fabrício, mas é instituída pelo próprio Senhor. Olha o Novo Testamento. Você vai ver as igrejas locais muito bem definidas. Quem tinha autoridade sobre elas? Os apóstolos. Eles tinham autoridade sobre elas. Mas os apóstolos são figuras irrepetíveis. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje no texto de Efésios. Nós não temos mais apóstolos sobre nós. Então, esse é um cuidado que nós devemos ter. Dentro do meio reformado, nós recuperamos ou tentamos recuperar o princípio do sacerdócio de todos os santos. E dentro de uma igreja congregacional, esse exercício do sacerdócio de todos os santos é realizável. Nós conseguimos perceber ele. Amém, povo de Deus? Encerramos por aqui. Vamos orar? Essa semana, deixa eu só dar algumas informações para vocês. A partir de amanhã, vou chamar os presbíteros aqui na frente. A partir de amanhã, nós vamos começar a entrar em contato pessoalmente com cada um de vocês para marcar as entrevistas. Essas entrevistas podem ser feitas de forma presencial ou também pode ser feita por videochamada. Entendo que talvez para algumas pessoas se deslocar ou estar aqui, hoje o videochamada, uma pessoa com uma pessoa é muito tranquilo, é bem responsável diante disso. Então, nos ajudem a isso, é um grande grupo de pessoas. Quem estará fazendo a entrevista são os 3 presbíteros. Pode chegar aí na frente, Isaac e Diego. O Isaac e o Diego são os 3 presbíteros da igreja, junto comigo. Nós 3 temos a mesma autoridade, por exemplo, dentro da congregação, por mais que é natural que eu, sendo o único que trabalha integralmente na igreja, vou estar mais à frente de pregação, ensino, mas, por exemplo, as decisões que nós tomamos no presbitério, nenhuma decisão passa sem que os outros não participem, ou falem, ou votem, ou tomem decisão juntos. Aliás, sempre quando a gente vai lidar com algumas coisas, nós sujeitamos um ao outro. Nós temos dentro da igreja também um conselho administrativo. O conselho administrativo é composto pelo presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. O conselho administrativo sujeita-se ao presbitério e o presbitério sujeita-se à autoridade da igreja. Então você tem um caminho diante disso. Em futuro breve, 2 anos, o conselho administrativo, né? Então, a ideia, o conselho administrativo ele tem votação, ao longo de um período, está no nosso estatuto, e todos os membros ali futuramente podem de alguma forma participar disso. Dentro da nossa igreja entendemos apenas os oficiais, os presbíteros como os diáconos, e essa é a nossa parte. O Diego e o Isaac vão participar das entrevistas, provavelmente alguém vai entrar em contato para agendar, e eles no dia vão entrar em contato com vocês para fazer, seja
presencialmente ou virtualmente. Amém? E lá, assim, eu sei que eu não abro para muitas perguntas aqui nos bate-papo, é porque a gente não tem muito tempo mesmo. Se a gente abrir para 4, 5, 6 perguntas, a gente não consegue, por vezes, terminar a aula. Mas lá é o momento de vocês perguntarem tudo, tirarem dúvidas, marcarem, fazerem, questionarem, né? A lei da entrevista é esse momento. Para que vocês possam estar muito cientes do que é se tornar um membro da nossa igreja, mas para que nós também possamos demonstrar para vocês que a membresia dentro da nossa comunidade, ela tem sim uma participação, mas tem as suas responsabilidades e o seu compromisso. Amém, povo de Deus? Para quem faltou alguma aula, eu sei que talvez um ou outro faltaram, hoje nós estamos gravando o áudio aí, a gente vai disponibilizar. Eu acho que só ficou uma aula faltando, né? Pois a Ana vai me ajudar. Acho que é a terceira aula que não foi divulgada lá, né? Do culto público? Não, essa a gente gravou. É uma antes, o que é a igreja. Mas a gente tem uma quinta teológica dessa. Aí eles, né, eles vão ter que, em vez de escutar 40 minutos, vão escutar 2 horas, entendeu? Enfim, não veio no dia, bota no 2.0, dá quase 45 minutos lá também. Amém? Vamos orar? Fica de pé no seu lugar, vamos orar juntos. Isaac, você ora para nós? Pai Celestial, nós louvamos e te engrandecemos. Louvado seja o teu nome, e é por isso que nós estamos reunidos nessa manhã. Porque reconhecemos quem tu és, reconhecemos que o Senhor é Deus em nossas vidas. Queremos, Pai, te agradecer por essa manhã e por esse momento, por essas pessoas, esses irmãos que têm se chegado a nós, para fazer parte de nossa comunidade, para junto conosco proclamar o teu evangelho e levar a tua verdade ao mundo. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a conduzi-los. Ajuda-nos, Pai, também com eles nos ajudando, nos orientando, trazendo, Senhor, nos se dedicando à tua igreja e juntos, para a tua glória, vivermos. É isso que nós te pedimos essa manhã, agradecendo e te louvando. Amém.